Hoje nós vamos ter a explanação do Evangelho com Ana Maria, que já é a nossa conhecida, já como é que se diz, a componente do nosso grupo, já há muitos anos, que vai apresentar hoje o capítulo 8, vamos iniciar o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. E vamos convidar agora a Rosiane para fazer a prece inicial. Então, vamos lá, minha gente. Vou ler aqui um pequeno texto que chama-se Nosso Mundo, de Emmanuel, recebida pelo médium Francisco Xavier. A Terra não é exílio, nem é mundo inferior. Pensa na perfeição da vida que nos cerca, o sereno esplendor de cada amanhecer, o ouro da luz solar e a prata das estrelas, as plantas generosas e as fontes de água pura. Se algum erro aparece, devemos isso a nós. Então, agora, vamos usar nossa imaginação para fazermos a nossa oração. Vamos, então, nos imaginar, todos nós aqui do Saja, que estamos agora aqui, reunidos. Vamos nos dar as mãos, vamos nos ver em volta do nosso mundo, desse nosso mundo tão bonito, com Nossa Senhora, nossa querida Santíssima Maria e Jesus Cristo, também do alto, nos mandando aquela luz divina, e essa luz nós vamos emanar juntos, de mãos dadas, para todo o nosso planeta, para todos o nosso querido planeta, para que haja mais harmonia, para que haja paz, para que haja amor, solidariedade entre nós todos. Que também essa luz vá para a nossa palestrante, ela também receba muita luz, e ela vai receber. Muito bem, então agora vamos voltar novamente a onde nós estamos sentados, e vamos agora agradecer essa visualização, agradecer por estarmos aqui, e que assim seja. Vamos então dar início. Querida Ana, agora está contigo. Muito obrigada, Rosiane. Boa noite para todos. Já fui apresentada, né? Mas se alguém tiver entrado um pouquinho mais tarde, eu sou Ana Maria, colaboradora do Saja, e hoje eu vou dirigir as nossas reflexões sobre o Evangelho. Jocélia também já informou, nós estamos iniciando hoje o capítulo 8 do Evangelho, que ainda fala das bem-aventuranças, e hoje é bem-aventurados os que têm puro coração. E o subtítulo, né, que nós vamos nos ater hoje, chama-se Simplicidade e Pureza de Coração. Vai do item 1 ao item 4. No primeiro item, nós temos a palavra, né, a frase que Jesus pronunciou da bem-aventurança no Sermão da Montanha. E ele disse que é o título que foi dado a essa passagem, né, esse capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os que têm puro coração, completando, porquanto verão a Deus. Nós vamos encontrar, então, essa bem-aventurança do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, lembremos que é sempre bom que as bem-aventuranças é a
síntese das mensagens do Mestre Jesus, né? É a anunciação da vinda do reino de Deus pelas palavras do Cristo, ou melhor, pelas palavras e pelos atos. Jesus não só apenas ensinou verbalmente, mas ele vivenciou todo essa riqueza evangélica que ele veio nos trazer. E, assim, também trouxe a justiça divina para o nosso mundo. Essas bem-aventuranças também nos revela as características, vamos dizer, das pessoas que pertencem ou que desejam pertencer, que eu acho que está mais no nosso caso, a esse reino divino, a esse reino de Deus. Então, nada mais justo do que nós começarmos já refletindo o que seria, o que é ser bem-aventurado dentro desse contexto. Bem-aventurado é ter bem-estar, prosperidade espiritual, ou até a gente pode traduzir a verdadeira felicidade. E quando Jesus diz que são bem-aventurados os que têm pureza de coração, ele quer dizer que são as pessoas que têm a limpeza espiritual interior, quer dizer, dos sentimentos, né? A purificação dos sentimentos. Porque essas pessoas que chegam a esse estágio, o que vai acontecer? Elas vão conseguir ver a Deus. Mas sobre essa parte dos que verão a Deus, nós vamos deixar um pouco para mais tarde. E eu gostaria então, de continuar aqui do Evangelho, para nós lermos então, este foi o pequeno comentário, foi sobre o item 1, que é a bem-aventurança. O item 2 é uma parábola, e diz o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhe apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham, é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso nós vamos encontrar, essa passagem, no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. No item 3, eu vou ler o início do item, o comentário, né? Quer dizer, a posição que Kardec, o nosso codificador, colocou. Ele diz que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Todos ouviram? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Ora, se nós formos fazer assim uma análise, pensar no que nós estamos seguindo nesses últimos capítulos, nós vamos ver que Allan Kardec, ele está sempre batendo nessa tecla, ele está trazendo sempre esse tema da humildade. No capítulo anterior, capítulo 7, bem-aventurados os aflitos, sim. No item 11, que já é a
as palavras dos espíritos, né? A instrução dos espíritos, que assim a gente chama, ele coloca o orgulho e a humildade. E a gente sabe que essa humildade realmente estar presente, né, nos ensinamentos de Jesus, como ele também era esse ser, ou melhor dizendo, humilde. E, então, o que é ser humilde, então? O que a gente pode dizer, o que a gente pode pensar sobre a humildade? Ser humilde é admitir a realidade de suas limitações. Pode ser uma definição, né? Quando a gente se conscientiza do que nós somos, do quanto nós ainda precisamos aprender para a nossa evolução. É ser uma pessoa modesta, simples, e não tem a ver obrigatoriamente com submissão. Está ligado, sim, à simplicidade, que também nós vamos tratar de tentar realmente definir, mas com um certo cuidado para que nós não caiamos naquelas formações, às vezes, de justificativas ou paliativos, quando a gente quer, vamos dizer assim, amenizar, não quer dizer uma coisa, e aí a gente faz aquelas trocas, né? Não deixa de ser algo metafórico. Por exemplo, nós às vezes falamos, aquela pessoa, né, é uma pessoa muito humilde. O que a gente quer dizer? É uma pessoa muito humilde. Nós não estamos falando de sentimento, nós estamos falando de coisas. A gente quer dizer que a pessoa não tem muitos bens, que a pessoa é pobre. Então, a gente usa esse termo, a pessoa é muito humilde. Mas nós estamos tratando de sentimento, o sentimento de humildade, né? Então, do ponto de vista espiritual, e Kardec nos coloca que a humildade está sempre ligada à simplicidade, o que é verdade, porque a gente pode até colocar que a pessoa, né, a pessoa humilde, né, tem essa tendência, é uma pessoa de atos, de sentimento, de modo de expressão simples, descomplicada. Mas a gente pode ter uma pessoa, às vezes, que é simples naquela modo que nós interpretamos e não é humilde, mas a simplicidade está aliada à humildade. Então, simplicidade no viver não tem a ver com a humildade também, exatamente no ter as coisas. Ser uma pessoa simples é ser uma pessoa natural, ser ela mesma, sem querer demonstrar ser o que não é. É buscar a felicidade alcançável dentro de si próprio. Sendo humilde, eu sei das minhas limitações, eu sei que eu tenho muito a aprender, mas eu vou seguir. Eu quero seguir o caminho, eu quero seguir aprendendo, evoluindo, mas com tranquilidade, com essa harmonia interior que nós encontramos na simplicidade, nas pessoas que sabem ser simples. Então, a simplicidade não ignora qualquer coisa, apenas aprende a valorizar o essencial. E Jesus nos trouxe esse burilamento, né? Essas reflexões, ele mesmo fala nas bem-aventuranças também, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Bem-aventurados os humildes, e é uma necessidade para nos encontrar com o nosso eu mais puro, com o que há de mais sagrado dentro de nós, porque nós somos parte da divindade. Então, quando Jesus trouxe esses ensinamentos, na época de Jesus, os valores e as crenças voltados para
a divindade, para o que era sagrado, eram valores exteriores. Ou seja, aquele povo, naquela época, dava muito mais, vamos dizer assim, atenção, dava muito mais importância aos cultos, aos dogmas, né, o trabalho no sábado, não sentar à mesa com A, B ou C porque é impuro. Tudo isso, considerações exteriores, que vem, então, Jesus com o ensinamento maior, e o ensinamento de Jesus é baseado no quê? No amor. Simplesmente no amor, em aceitar as pessoas como elas são, como elas estão, porque nós estamos. O que nós seremos vai depender da nossa caminhada de agora, anterior e da que vem pela frente. Então, Jesus podia antever tudo isso e valorizava as pessoas dessa maneira e tratava com as pessoas dessa forma. Então, ainda que nós estejamos bem longe da evolução do ser crístico, que é Jesus, mas nós podemos, com empenho, conhecimento próprio, aceitação do que somos, porque para começar a modificar aquilo que deve ser modificado, nós temos que conhecermos, não é mesmo? O que a gente vai modificar se a gente não se conhece? E aí nós temos, sim, essa possibilidade de renovação paulatina, né? Passo a passo, efetuando esse processo de purificação. Aí, nós voltando, então, para a colocação dessa parábola de Marcos, nesse capítulo das bem-aventuranças, no item 2. Kardec, quando ele comenta o que eu li para vocês, né, foi o que nós comentamos agora sobre a humildade e a simplicidade, no próximo parágrafo, ele tenta justificar, vamos dizer, ou explicar melhor por que Jesus fez essa comparação, que chegasse a ele as criancinhas e que para alguém chegar a ter encontrar o reino de Deus, teria que se assemelhar a essas crianças. E aí, Kardec, ele coloca que, se a gente pensar assim, de uma maneira mais rápida, não tão atenciosa, pode-se dizer que essa comparação não seria tão justa, porque nós sabemos que a criança é um espírito reencarnado, né? E pode não ter ainda se livrado de todas as imperfeições de outras existências. Mas a referência de Jesus é feita à condição da fase infantil. É o que Kardec continua aqui no item 3 explicando. Por quê? Porque a fase infantil é a fase em que nós estamos mais natural. E é uma fase mais pura, é a mais pura de nossas vidas. Porque a criança transmite o quê? Essa imagem de inocência, de candura. Então, a comparação que Jesus coloca é feita da fase infantil, que é a fase ainda da inocência. E também, gente, é importante a gente ressaltar que a comparação na parábola de Jesus, ele coloca a possibilidade de se alcançar o reino de Deus para aqueles que se assemelhem à criança. Ele não diz que a criança
Só a criança vai entrar no reino dos céus, ou tem a possibilidade, ele faz uma comparação por causa desse estado que nós colocamos, por causa desse véu com que nascemos, que nós ainda não temos consciência do que nós fizemos em outras vidas, e às vezes nem chegamos a ter, mas também na fase infantil, ainda não aprendemos o suficiente para discernir. Então, a criança, aliás, é bem interessante notar, seria um bom exercício, é uma forma também da gente tentar buscar essa purificação, né? Ver a atitude, às vezes, analisar a atitude da criança. A criança é um ser em desenvolvimento, né? E traz em si essa inocência, essa pureza. E isso significa que a criança ainda não conhece os sentimentos equivocados, tipo orgulho, rancor, ódio, mágoa. Ou seja, ela perdoa, tem muito mais facilidade, a gente deve admitir, do que nós de perdoar. Um exemplo, a gente vê duas crianças brincando, aí, de repente, começa uma briga. Às vezes é por causa de um brinquedo, alguma coisa que a outra fez, e aí vem um adulto e fala, não é assim, vocês têm um comportamento, brinquem como bons amigos e tal, ou às vezes nem tem a interferência do adulto. Passa alguns minutos, a gente vai observar que elas já estão brincando de novo, estão se abraçando, estão rindo. Quer dizer, é tudo muito simples, né? É muito natural. E quando a criança, às vezes, tem um comportamento ou fala alguma coisa assim, mais forte, ou não gosto de você, ou te odeio, ou qualquer coisa desse sentido, uma certeza a gente pode ter. Não veio do conhecimento dela, mas ela está repetindo o que a gente fala. Por isso que a gente tem que ser bastante, né, educadores, pais, né, mamães, vovós. Quem trabalha ou quem lida com criança tem que ter cuidado no que diz, porque na maioria das vezes, quando alguma coisa assim que a gente fala, nossa, uma criança falando isso, ela tá falando da boca para fora, mas ela ouviu quando nós falamos, e geralmente não é da boca para fora, infelizmente, né? Mas a criança também não é preconceituosa, ela não exclui amigos por qualquer acontecimento, não tem pretensões de superioridade, infalibilidade, como os adultos, como nós às vezes temos. E é nesse sentido que Jesus nos diz que veremos o reino de Deus quando nossos corações nós não temos que agir no sentido do estágio de vida que nós estivermos como adultos, nós não vamos agir como a criança, mas é no sentido da condição moral, a condição de sentimentos devem ser tão puros como o de uma criança, para que nós possamos subir nessa escala e alcançar o reino de Deus. O que é esse reino de Deus? Reino de Deus é a iluminação interior, é aquilo que nós conseguimos a partir do momento, nós vamos degrauzinho, mas a cada esforço para nós mudarmos os nossos equívocos, os nossos vícios, transformando em virtudes, nós estamos nesse caminho, o caminho da iluminação interior. E isso é que está na parábola, como na bem-aventurança, perdoem, como Jesus disse, verão a Deus. Nós vamos nos iluminar, porque nós estamos deixando florescer o que há de melhor dentro de nós, porque nós somos parte da divindade.
Nós somos as suas criaturas, e nós temos isso dentro de nós. O problema é que, às vezes, nós nos desvirtuamos, mas nós podemos nos esforçar e chegar lá, trabalhando, né, a cada chance, a cada dia, a cada hora, a cada minuto e a cada encarnação, né? Por isso que nós continuamos indo, chegando, indo, voltando, para alcançar esse estado. Então, como Kardec coloca aqui, é importante nós valorizarmos a humildade de espírito, termos essa humildade para nós cultivarmos a simplicidade de coração. Ou seja, termos olhos puros de uma criança para que, assim, possamos conquistar as virtudes que nós necessitamos para a nossa elevação espiritual. Então, será que nós precisamos nos perguntar por que será que Jesus nos deixou tantos conselhos sobre a humildade que nós encontramos em todo o seu ensinamento, que Kardec faz questão de frisar sempre, a cada colocação, a cada instrução dada? Por quê? Por que a humildade? Porque a humildade é um sentimento completamente oposto ao sentimento do orgulho, que ainda carregamos, infelizmente, dentro dos nossos pensamentos e dentro do nosso coração. E nós podemos dizer, inclusive, que o orgulho é o pai de todos os outros sentimentos negativos. Começa tudo no orgulho, né? Aí vem o rancor, mágoa, ódio, isso e aquilo, por causa desse orgulho que nós carregamos. É o que nós temos que trabalhar agora e sempre para vencer, porque o orgulho é uma das chagas, pode ser até a maior chaga da humanidade. E é por causa desse sofrimento que todos nós sofremos, e muito. E Jesus sabia disso. Por isso é que ele nos chama a atenção sempre para que nós cultivemos o outro lado, né? A humildade, a simplicidade do coração, a humildade de espírito. Por isso que ele disse: bem-aventurados os pobres de espíritos. Nesse sentido, né? São os humildes. E transformando-nos em pessoas melhores, reformando o nosso interior, nossos sentimentos, nossas atitudes, nós estamos criando o quê? Um mundo melhor para nós, para o nosso planeta. E nós sabemos que só as palavras e palavras, e lei, e fala, nós aprendemos. E as ações? Porque eu sempre começo dando o meu exemplo, não adianta ficar aqui, eu estou falando, eu leio aqui, eu tento preparar, passar da melhor maneira possível. A gente só pode conseguir isso, né? As palavras de Jesus, porque ele é o mestre dos mestres. Mas a gente aprende com isso. Mas se eu aprender, eu continuo a falar e não tentar colocar em prática, de que me vale ficar falando? Né? Não é uma coisa de falar simplesmente, de dar lições. Eu estou falando para nós, começo falando para mim mesmo, e que para todos nós fiquemos alerta do que nós necessitamos para a nossa evolução. Então, nós sabemos também, nós não somos, não podemos colocar ao lado que muitas situações que nós vivenciamos na nossa vida, na nossa passagem, é muito difícil. São as situações, às vezes, fica em dilemas, em controvérsias, fica muito difícil a gente exercer esse amor, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor,
pura e simplesmente. E esse convite para que nós sejamos mais humildes, para que nós possamos reconhecer os nossos erros, para que nós nos transformemos em pessoas melhores, é uma mensagem de amor para conosco e para com o próximo. Porque quando nós nos elevamos, quando nós começamos a trocar esses vícios por virtudes, nós somos exemplos e temos o melhor comportamento, maior aceitação dos nossos companheiros de estrada, dos nossos irmãos, né? Ou seja, paramos de julgar, paramos de achar que estamos sempre com a razão, vamos parar de achar que somos sempre a vítima, que nós é que fazemos certo, ele errou. Não, quando nós conseguimos ir nos purificando, é como a gente costuma dizer, né? Ou se dizia, né? Já é uma gíria antiga, mas cai a ficha de que nós precisamos copiar e acrescentar à nossa vivência esse ensinamento de Jesus, porque era o que ele fazia o tempo inteiro, quando, na época, era praticamente um tabu sentar, por exemplo, com cobradores de impostos. Ele ia e dizia, eu vou jantar, estarei na sua casa, e ele conseguia operar reforma ou reformas naquela pessoa que tinha uma vida considerada uma vida não muito justa. Ou a mulher que não se aproximavam, que era considerada impura, mas Jesus via por detrás de qualquer impureza, qualquer ato equivocado, o ser que precisa de chance, que precisa de amor e de tempo para evoluir. Então, seria com esse olhar que nós temos que lançar para nós mesmos e para os nossos semelhantes, para começar nesse caminho, né? E com os nossos pensamentos mais purificados, nós vamos perceber o quê? Que os nossos sentimentos vão se transformando, vão se elevando e vão ressurgindo, pois esses sentimentos sempre estiveram em nossos corações. Nós já tratamos disso lá no início. A centelha divina está aqui, dentro de nós. Nós temos que trazê-la à tona. Mas só seguindo essa estrada, só com esse trabalho, com ação no bem, né? Com transformação, com responsabilidade, determinação a seguir essa estrada, é que nós podemos continuar esse processo. A gente entra no processo, vai cometer o equívoco, vai falhar. Nós somos seres humanos, mas isso não é motivo para o quê? Para desistência. O que nós temos que fazer? Insistir, continuar no caminho, porque nós vamos errando, vamos aprendendo, pode ser que da próxima vez, frente à prova, nós tenhamos uma outra, já tenhamos uma outra atitude, porque nós já aprendemos, ainda que nós ainda não possamos ou não consigamos, vamos dizer assim, ainda dominar de um todo aquela centelha não tão positiva, mas de repente a gente já consegue se calar. E quando a gente se cala frente a uma ofensa, frente a uma situação mais difícil, embaraçosa, nós já estamos no trabalho, porque isso vai nos dar a chance de pensar melhor, de pensar que, de repente, aquela ofensa que nós recebemos, é do irmão que ainda não aprendeu um pouquinho, né? Nós aprendemos um pouquinho e, de repente,
nós nos livraríamos de falar ou de fazer alguma coisa assim, ou às vezes até fazemos e depois pensamos, né, por que que nós fizemos e vamos tentar não repetir. Então, bem-aventurados os puros de coração, aqueles que têm pureza de coração, são os humildes, e simplicidade no seu modo de viver. Por isso é que no item 4, Kardec continua falando do espírito da criança, do desenvolvimento, de tudo que nós falamos aqui, e no final, que eu vou ler aqui para vocês, ele diz: o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência, né? Nesse estado infantil. E assim, Jesus está com a verdade, quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. É sobre esse véu que nós aprendemos com a doutrina, com a explicação dos espíritos, que nós ainda estamos, assim, vamos dizer, bem protegidos, podemos dizer, na fase infantil, e por isso essa inocência, essa pureza que Jesus ressaltou. E nos minutos finais, eu gostaria de ler para você um pequeno, são trechos, quer dizer, eu fiz uma coletânea, vamos dizer assim, de um mesmo texto que está no livro Assimilação Evangélica, de João Nunes Maia. Assimilação Evangélica é um livro que é de psicografia, né, dos espíritos benfeitores, sempre, logicamente, em termos do Evangelho. E eu vou ler a psicografia que foi dada por um espírito, assim, querido, que é o Dr. Bezerra de Menezes, sobre esse título, sobre esse Evangelho, essa parte que nós hoje refletimos, e espero que nós possamos realmente parar e dar, assim, vamos dizer, o pensamento, aplicarmos para ver, para sentir a vantagem ou as vantagens que nós temos quando nós tentamos, aos poucos, purificar o nosso coração. Então, bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Do capítulo 8, Dr. Bezerra escreveu, e o título é Pecar Pensando. Ele fala o seguinte, abre aspas, a força do pensamento é realidade nos caminhos que percorremos. Quando pensamos, projetamos um fluxo de energia vinculado aos nossos sentimentos, formando imagens, filhas de nosso labor interno. Elas estão ligadas ao centro da alma, onde fluem e refluem os nossos desejos, com o poder energético de registrar na consciência tudo o que projetamos nos outros. Quando visualizamos algo, formamos o acontecido, a sequência dos fatos sob o controle da inteligência. É por isso que pensar é caminho para a realização. Ocorremos em falta quando pensamos fora da lei da natureza, onde rege o amor, pois esta é a lei. Purifiquemos, então, os nossos pensamentos de modo que eles nos libertem da controvérsia ou das controvérsias do erro. Fixemos-nos na harmonia, que a harmonia com Jesus nos leva para o amor com Ele. Se os nossos pensamentos obedecerem aos conceitos do Divino Mestre, na sequência do tempo, tornarão um coração puro e passaremos a ser
Bem-aventurados, pois veremos a Deus no centro da nossa própria vida. É o que todos nós desejamos. Muito obrigada pela atenção de vocês e muita paz. Jocélia. Obrigada, Ana. Vamos agora para a prece final e para o passe. Vamos então pegar água para ser fluidificada, um copo d'água, colocar do lado uma jarra, como queira. Vamos fazer agora a nossa prece. Vou colocar aqui uma imagem na nossa tela. A imagem de Jesus com os seus discípulos na ceia que ele fez antes de ser crucificado. E esta semana é uma semana assim de lembrança desses fatos da vida de Jesus, que esteve aqui entre nós, nos mostrando o que é o amor, o que é a caridade, o que é a felicidade. E todos nós estamos fadados a tê-la, dependendo de cada um de nós. Mas também houve a ressurreição. Jesus retorna para dizer: estou vivo, estou aqui, a vida continua. E aconteceram vários encontros com os seus discípulos. Senhor Jesus, agradecemos por esta mensagem desta noite. Bem-aventurados os puros de coração, puros como as criancinhas, que são inocentes ainda nesta fase, que são ainda maleáveis na educação, e os pais têm uma grande responsabilidade nesta fase para moldar o espírito da criança para os ensinamentos do nosso Pai e de Jesus. Os pais aproveitem essa fase, aproveitem este período para ensinar aos seus filhos o amor de Deus para conosco, saber orar e as ocorrências, os fatos da vida de Jesus. E a criança capta, colocando numa linguagem adequada a riqueza da literatura infantil, a criança vai entender e vai assimilar esses ensinamentos para a sua vida toda. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado também pelos nossos pais, que também nos moldaram, que também nos ensinaram, também com suas próprias vidas, dando-nos exemplos de humildade, de simplicidade, de dedicação. E se houve alguns que não cumpriram essa missão dessa maneira, que seus filhos possam perdoá-los, pois cada um só pode dar aquilo que tem. E todos estamos no aprendizado. Obrigado, Senhor, porque Tu nos convida
a termos essa simplicidade no coração, esta humildade de chegar até a Ti, de Teu reino de Deus no nosso coração, de sabermos perdoar, de sabermos fazer a caridade, de agirmos segundo Tu nos ensinaste. E neste tempo agora, e nesta semana agora, possamos refletir sobre a Tua vinda ao nosso planeta e sobre o Teu amor para com todos nós. Obrigada, Senhor Jesus. Que assim seja. Vamos agora passar para o passe. Vamos todos nós, no nossa casa, no nosso lar. Vamos agora sentarmos bem confortáveis, bem corpo relaxado, procurando focalizar a imagem de Jesus em nossa mente. Vamos agora receber de Jesus, dos seus mensageiros que estão do nosso lado, os trabalhadores desta seara, que estão do nosso lado, derramando sobre nós fluidos de amor, fluidos de saúde, fluidos de paz sobre todos nós. Vamos sentir esses fluidos entrando no nosso corpo, através do chakra coronário, acima da nossa cabeça, recebendo esses fluidos como pétalas que caem sobre nós. Esses fluidos penetrando no nosso corpo, nos nossos órgãos, até as nossas células. Trazendo-nos saúde, curando-nos, renovando-nos. Esses fluidos também se derramam também sobre o nosso corpo perispiritual e nossa mente, nosso espírito, curando-nos de depressão, curando-nos de desarmonia, de rancor. Esses fluidos trazendo-nos paz interior, trazendo-nos saúde espiritual, trazendo-nos tranquilidade, harmonia no nosso espírito, trazendo-nos alegria interior, sentindo esses fluidos nos envolvendo bem profundo em nós. E assim, agradecidos, vamos agora nos lembrar dos nossos entes queridos. Vamos lembrar do companheiro ou da companheira, pedindo ao nosso Mestre Jesus muita luz para ele. Também lembrando os nossos filhos, dos pais, dos irmãos,
Vamos lembrar dos nossos amigos, enviando esta luz. Nossos conhecidos, colegas de trabalho ou de escola, os nossos vizinhos, enviando muita luz para eles. Vamos também enviar muita luz para aquelas pessoas com quem temos problemas, ou elas conosco. Que haja paz, harmonia e entendimento. Vamos também pensar nos nossos entes queridos desencarnados, enviando-lhes o nosso abraço, o nosso carinho, sem apego, sem desespero. Vamos agora pensar na cidade em que estamos, em que vivemos, pedindo ao nosso Pai Celestial e a Jesus suas bênçãos por cidade em que vivemos, para todos os campos dessa cidade. Também para o país em que vivemos. Muita luz, também nos seus governantes, os responsáveis pela administração do país, e por todos os seus habitantes. Vamos agora levar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a sua luz, a sua paz para regiões de conflitos, principalmente agora entre a Rússia e a Ucrânia, e outros pontos de guerra neste planeta. Muita luz, entendimento, paz, misericórdia. Pedindo ao nosso Pai as suas bênçãos para todo o nosso plano. As bênçãos de paz, de amor, muita luz. Obrigada, Senhor Jesus. E assim, terminamos agora o passe e a nossa reunião nesta noite com votos de paz para todos.